Muito bem, amigos da TV Sapeaçu, nosso Instagram Sapeaçu Notícias, também nossas páginas no Facebook, o site Bahia 24 Horas. Estamos aqui no início de mais um programa Papo Aberto com Eduardo de Barros. Muito obrigado a você que está acompanhando ao vivo com a gente. E hoje temos o prazer e o privilégio de conversar com a grande escritora de Sapeaçu, Edelzuíde Sodré Ramos da Cruz. Ela que já está no seu segundo livro e que nós vamos fazer entrevista de lançamento desse livro aqui no nosso programa. Outro detalhe, esse programa vai trazer os bastidores, informações do lançamento desse livro e também vai trazer para você de Sapeaçu se ela tem mais alguma coisa de novidade, porque outro dia, numa entrevista, ela disse: olha, escrevi o primeiro livro, Sapeaçu, Nossa Terra, mas ficou uma coisinha de cheirinho no ar que parece que vem coisa por aí. Mas é com imenso prazer que vamos falar desse livro aqui, Seu Dino e Dona Lola, o segundo livro da escritora Edelzuíde Sodré Ramos da Cruz, aqui em Sapeaçu. Mas antes, vamos falar rapidinho de alguns patrocinadores no início da nossa programação, como por exemplo, Claudel Contador com a Caca Acessórios. Também vamos falar da Cardioimagem, da BSC Advogados Associados, o Verdurão, CEMED Sapeaçu, Max Argolo, a rei da sua família, também da Paulecel. Estão com a gente esses e muitos outros que nós vamos pautando durante o nosso programa aqui. Escritora, é um imenso prazer mais uma vez receber a gente aqui na sua residência para que nós pudermos gravar daqui e ao vivo daqui mais um programa Papo Aberto nos nossos canais de comunicação. O prazer é todo meu, Eduardo, em participar desse programa seu, que eu sei que está tendo uma boa aceitação pelo público, e o prazer também muito grande em ver que você foi meu aluno e que hoje é esse profissional aí, trabalhando pela coletividade, pensando não só em você, mas também no bem comum da nossa cidade. Eu repito e devolvo também essas mesmas palavras, viu? Porque para mim Sapeaçu foi uma antes do seu livro e outro depois do seu livro. Obrigada, viu? Fico muito lisonjeada com isso, porque eu não tinha ideia da dimensão e do caminho que meu livro teria. Quando eu escrevi simplesmente que eu queria registrar, mas ele está tomando proporções tão maravilhosas que isso me deixa assim muito satisfeita, muito feliz. Muito bem, em nome da Panificadora Menezes, da Farmácia Castro Alves, Mercado Compre Bem, também da Império Variedades, Café São Jorge, puro, gostoso, saboroso. Sapeaçu na Terra já foi inscrito, já foi lançado, mas eu não podia começar esse programa aqui, Papo Aberto, o quarto programa dessa série, sem falar dos 70 anos de Sapeaçu. Com a senhora. 70 anos de emancipação. E outro dia eu ouvi alguém dizendo que Sapeaçu tem 70 anos de fundado. Mas não é bem assim. Ele tem 70 anos que se transformou em município. Porque se você for ler lá no meu livro, você vai ver que a história de Sapeaçu tem mais de 200 anos. Desde que começou com a fazenda e foi crescendo, rua por rua, casa por casa, se transformou no arraial, depois numa freguesia, numa paróquia, numa vila, até chegar em município. Foi um caminho muito grande. Aí de município é que ele tem 70 anos, que é novinho ainda, mas ele já existe há mais de 200 anos. Então, para chegar no município, umas 2 décadas, uns 2 séculos. Quase 2 séculos para chegar no município. Como eu fui pesquisar, e eu nem sabia disso, mas ficamos sabendo e está registrado, que a fazenda Sapé Grande, ela nasceu pertencendo a Salvador, Regimento.
Nós primeiro fomos soteropolitanos, porque a fazenda pertencia à Cachoeira e Cachoeira não era município, pertencia a Salvador. Depois Cachoeira se emancipou e continuou com Sapé, aí passamos a ser cachoeiranos. E São Félix emancipou e ficou com Sapé Açúcar, passamos a ser sanfelistas. Cruz das Almas emancipou e ficou com Sapé Açúcar, passamos a ser cruzalmenses, até que nos transformamos em sapeações. Então foi uma trajetória grande. Muito bem, eu provo uma pergunta assim, íntima. Por que essa paixão? Como surgiu essa paixão assim, pela escrita, escrever livros, tornar escritora, depois de tantos anos de serviço público, formando cidadãos? Eu sou dele, Luciana é uma dela, está ali do outro lado. Como surgiu isso? Eu vou começar dizendo uma coisa. Eu sempre soube, eu sempre achei, e é a realidade, que professor é um grande, antes de tudo, ele é um formador de opinião. Professor não deve ser aquele que apenas passa conteúdos. Ele tem a grande missão de formar a opinião de seus alunos. Formar opinião, claro, opiniões boas a respeito de assuntos significativos. E eu sempre tive isso comigo. Os tantos anos de direção que eu trabalhei na escola foi tentando formar opiniões. Formar opiniões como? Para modificar o comportamento de muita gente, para modificar o comportamento das pessoas, tornando as pessoas do bem. Não sei se consegui, mas minha intenção foi essa, né? E aí eu aposentei e ficou aquela coisa me fustigando, né? Como a gente diz. Eu quero continuar formando opiniões. Como fazer isso? E aí, como eu sempre gostei de escrever e de ler, devo isso à minha professora lá no primário, chamada Ana Costa. Ela hoje não reside aqui, mas ela é sapeaçuense, reside em Cruz das Almas. Eu descobri com ela o gosto pela leitura e pela escrita. Mas, claro que aí na adolescência eu comecei escrevendo poesias, já escrevi contos. E aí eu fui assim, sempre com aquele gosto, mas livros foi depois, já quase aposentada, que eu decidi. E eu achei que escreveria só Sapeaçu Nossa Terra. Mas, como eu digo, que eu quero continuar formando opiniões, e aí eu resolvi continuar escrevendo. Muito bem, meus amigos. Vocês que estão assistindo ao vivo, estamos aqui no programa Papo Aberto com a escritora Delzuíte Ramos, em nome da Itacel, Sobral Materiais para Construção, Império do Bolo, Caca Acessórios. Um abraço aqui para o nosso amigo Juraci Pinto, secretário de Administração, panificadora Docilar e também da Caca Acessórios. Daí veio o grande sonho realizado em ter lançado o primeiro livro, Sapeaçu Nossa Terra. Esse foi um sonho que não foi planejado de muitos anos. Ele foi acontecendo por circunstâncias da vida, né? Se transformou nisso aí, que é um documento que a cidade hoje tem. E ele está sendo usado para mestrado, está sendo usado para escrita de artigos científicos. Hoje, essa semana, eu recebi um telefonema de uma professora que foi minha aluna e se transformou professora de língua portuguesa, dizendo ela que ela viu em mim uma referência para isso, e ela me pedindo autorização para citar meu livro no artigo científico que ela escreveu para ser publicado. E eu fiquei muito feliz com isso, né? E essas proporções boas não tem preço. Não tem preço. Muito bem, por falar em preço, o mercado lá tem preços baixos, Alto Posto Chapé vendendo combustível e pneus em até 12 vezes no caso dos pneus e botijões de gás até 6 vezes. Açaiperia Delícia, ali o mais delicioso açaí de Sapeaçu, nosso amigo Gordo, ao lado ali em frente ali ao Mercado Compre Bem, e Lil Moda chegando em Sapeaçu na próxima segunda-feira.
Aí surgiu esse primeiro livro, Sapé Sul, Nossa Terra, e depois a gente pensou que a professora, a escritora, iria ficar por ali acomodada, mas continuou estudando e depois veio agora o segundo livro, deixar que ela fale. Seu Dino e Dona Lola, ela fala sobre o livro, sobre a escrita, o porquê, o que contém o livro. Fique à vontade, professor. Esse é como eu digo, que eu quero formar opinião. Esse livro, o objetivo dele é formar opinião nas crianças de como cuidar do meio ambiente. É um livro que se ele for bem lido, bem trabalhado nas escolas, na família, ele pode desenvolver na criança essa vontade de cuidar do meio ambiente, essa vontade de cuidar dos animais que a natureza nos deu, o nosso Criador nos deu, e que todos eles têm o seu valor, sua importância. Então, eu venho retratar isso nesse livro, para que eles se tornem cidadãos que cuidam do planeta Terra. Então, a minha intenção maior é essa aqui com esse livro. Mas, como para a criança, a gente não pode ser assim, tão clássico, né? Então eu criei uma historinha infantil. Eles vão aprender de forma lúdica, de forma prazerosa e vão entender o que devem fazer para cuidar do meio ambiente. Esse livro, como eu acho que todos os livros que eu ainda fui escrever, já tem 2 na lista, mais 2, né? E eles são baseados em fatos reais. Eu não gosto de escrever nada assim aleatório. Eu gosto de pegar um pontinho real ou uma história real e transformar. Só que a nossa terra, é claro que ele é todo real, né? Porque é a história do município. Mas esse aqui, ele foi baseado numa historinha que acontece aqui em casa. Aqui tem 2 sapos, ou vários sapos, e como tinha 2 que só viviam ali no canteiro das minhas flores, meu marido levava, jogava lá no brejo, né, que é esse loteamento que tem cá embaixo, e eles voltavam. A gente via eles vindo pelo passeio. E aí ele chamava os 2 netinhos, o netinho e a netinha, para levar o saco com eles. Aí eles caçavam o saco com a lanterna e no quintal, botavam no saco plástico e levavam. Depois, olha o saco no mesmo lugar no canteiro. Por isso que achávamos que era o mesmo, porque eles iam dormir no mesmo lugar. E aí até ele botou o nome deles, Seu Dino e Dona Lola. Pronto. Assim nasceu a história. Assim nasceu a história. Então é uma história verídica dos sapos. E aí eu fui pesquisar tudo sobre a vida dos sapos. Porque o avô tem a preocupação de ensinar os netos que não se destrói o meio ambiente, não se mata os animais. Se tem um grilo aqui, ele pega e joga fora sem matar. E os sapos, a mesma coisa. E a gente vê que tem muita gente que maltrata sapos, né? Joga sal, joga álcool, bate, joga pedra. E quando eu pesquisando muito sobre a vida dos sapos, eles colaboram grandemente para o equilíbrio do nosso ecossistema, quando ele destrói todos os insetos que causariam pragas, né? Eles comem grilos, eles comem minhoca, eles comem escorpião, eles comem baratas, moscas, aquelas formigas de aço, são os alimentos deles. E isso evita as pragas nas plantações e tudo. E por que matamos os sapos, né? Se eles desaparecerem da natureza, vai nos fazer uma grande falta. Então eu quero que as crianças cresçam aprendendo que os sapos devem ser cuidados. Tem gente que tem medo, tem pavor, algum trauma de infância, mas não precisa matar, né? Pode empurrar, jogar ele para o seu habitat. E aí os sapos, eles tomam jeito de gente aqui na história. Eles conversam, eles dão aula às crianças sobre como cuidar deles. Eles contam a saga. Por que a saga? Porque esses sapos, eu criei a história de que eles moravam no Rio Cérebro, que é o nosso riacho, o nosso rio. E que muitas vezes o Rio Cérebro está sendo maltratado. Eu já aproveitei isso ali
para os sapos dizerem que vieram de lá por conta do medo de que o rio secasse. E a saga foi essa viagem do Rio Centro até aqui, na minha casa. Então, sofreram muito, passaram medo das crianças maltratarem, até quando chegaram aqui e encontraram um ambiente seguro. Em outras palavras, um dissesse ao outro, vamos voltar para lá porque temos que proteger Dona Ite e seu Antélio. Isso, também. E aí, então, uma historinha muito gostosinha de ler. E aqui, ele foi Pode ir mostrar. bem ilustrado, ó. Bem certo, bem diagramado. Está muito alegre o livro, muito prazeroso de ler e de manusear, de folhear. O material é de primeira qualidade, porque para criança, né, a gente teve a preocupação de ter alergia essa vida toda, então o material é bom. E aí até uma musiquinha tem, eu criei até uma musiquinha para as crianças cantarem junto com todos os amigos para ensinar a proteger o sapo. Isso. Inclusive a senhora já fez o lançamento e também apresentações em alguns eventos desse material, desse segundo livro seu. Já. Ele não teve assim aquela festa que o outro livro teve, porque é um dispendioso. Mas eu já publiquei ele nas redes sociais e antes disso eu já estive em várias escolas. As escolas já fizeram dramatização com a história, já apresentaram. E eu pretendo, agora no segundo semestre, fazer a contação da história. Chamar uma equipe de profissional que vai contar essa história num ambiente grande em que as crianças da cidade sejam convidadas a assistir. Como se fosse assim um teatro, uns artistas pudessem apresentar em forma de teatro essa história. Essa história, exatamente. Eu acho que vai ser bastante interessante. E lá eu faço o dia de autógrafo. Estamos já preparando essa data, essa contação da história. Quero ter o prazer de apreciar e de ser convidado também para participar. Com certeza, para apresentar, para fazer a cobertura, vocês estarão lá. Quem está nos ouvindo agora e vai nos assistir na gravação depois, né? Tem gente ao vivo agora. Como é que a pessoa faz hoje para adquirir para o seu filho, para a sua escola, para a sua família, um exemplar do segundo livro, Seu Dino e Dona Lola, da escritora sapessoense Ite Deus me Ramos? Pode ser aqui na minha casa, pode ser na loja de Lira, já está lá também, e pode ser na Tem de Tudo, também vai ser ponto de venda. Então, tem esses 3 pontos por enquanto. Ainda falando sobre o livro, podemos falar também de leitura. Eu vejo muitas cidades com feiras literárias. A Neide Rosineide Brandão deu um passo muito importante, eu elogiei muito ela em 2022, porque ela fez o lançamento da primeira feira literária em Sapé-Açu. A cidade parece que precisa mais disso. Precisa, a cidade precisa, foi uma feira muito, muito importante, foi o primeiro passo. E eu tenho já algumas pessoas me convidando para que a gente prepare uma feira literária da cidade. Não sei que dia vai ser, se vai ser ainda esse ano, e vamos sentar e vamos preparar. Porque é uma feira que também tem custos, né? Mas que é importante, é um investimento muito interessante. Porque, como eu falo sempre, eu acho que o valor da leitura, o hábito da leitura, ele chegou no fundo do poço. Teve uma geração aí que não aprendeu a ler, não aprendeu, não é que não foi alfabetizado, não aprendeu a gostar de ler, não criou o hábito de ler. E se a pessoa não gosta de ler, não cria o hábito de ler, pode ser que o seu progresso seja raquítico, porque ele só vai ter conhecimento do que alguém lhe passou. Né? Então você corre o risco de aprender alguma coisa errada. E aí, como eu acho que chegou no fundo do poço, não tem mais para onde descer, então
Está subindo, está crescendo, está sendo valorizado. As escolas estão valorizando a leitura, as famílias estão. Eu conheço bebezinhos que estão nascendo e que os pais já sentam ali, já fazem leituras infantis para eles. Certo que não estão entendendo, mas já estão ouvindo alguma coisa. E ali eles vão crescendo já com o hábito da leitura. Então isso é muito importante. Eu acho que vai ser, como se fala, o pulo do gato das novas gerações. E eu vejo nas cidades circunvizinhas aí o crescimento de feiras literárias, né? Cachoeira já é uma tradição, Castro Alves já começou a fazer, Santo Antônio de Jesus fez uma outro dia, Neide fez um ano passado em Sapé-Sul, então é muito importante saber essa notícia agora, ao vivo aqui, em primeira mão, que futuramente teremos uma feira literária em Sapé-Sul. Conceição do Almeida na Bastilha, acho que é a segunda, já fui até convidada, só falta confirmar a data. Então, todas as cidades, toda a educação das cidades, as autoridades em educação estão vendo que isso é necessário. Né? Que a leitura, o conhecimento literário é muito importante para a formação da pessoa. Meus amigos, estamos aqui no Papo Aberto em nome da BSC Advogados Associados, da Cardimagem, o Verdurão, CEMED, Marques Arbulo, Pauecel, com a escritora Edelzo Witt, Sodré Ramos da Cruz, no lançamento do seu segundo livro, falando do lançamento do segundo livro, Seu Dino e Dona Loura. Aí aquela informaçãozinha tal sobre o livro Sapé-Sul, Nossa Terra, até a história que era para estar no livro, que a história soube depois, alguma coisa assim. Eu peço até aqui em público desculpas a muitas pessoas que deveriam estar no meu livro e por um motivo ou outro não estiveram. O único motivo que eu sei que não foi falta de vontade mesmo, que não foi. Mas é assim, eram muitas histórias, muitas, e muitas vezes alguma coisa passou, alguém que eu deveria ter entrevistado, não foi. Quem sabe se houver uma segunda edição, né? Esses fatos importantes, essas pessoas que colaboraram tanto com a cidade, que não apareceram muito, apareceram de forma muito resumida. Eu peço desculpas, mas foi quase impossível abarcar 100%. Eu sei que pessoas que mereciam estar lá, e não estiveram lá, não estão lá, mas quem sabe, numa próxima edição, elas estarão. Em nome da Panificadora Menezes, Farmácia Castro Alves, Mercado Compre Bem, Caca Acessório, Império Variedade, Secretário Juraci Pinto, Café São Jorge, tudo gostoso e saboroso. Vem aí uma segunda edição. Essa pergunta é difícil de responder. Por enquanto, ela não está ainda no projeto, mas como tem muitas pessoas me pedindo, é uma coisa que eu já estou começando a pensar. Uma segunda edição com novos fatos, com novas informações, com novas histórias. Né? Como se fosse assim mesmo uma continuidade. Sapé-Sul, Nossa Terra, volume 2. Volume 2. E hoje, o momento agora é do Seu Dino e Dona Loura. Esse aqui, como eu falei, vocês podem encontrar na Nira Modas. Né? Nira Modas. E tem de tudo. Loja tem de tudo. E aqui na minha casa. Por quê? Ele não está na editora porque são esses dois livros eu fiz com a edição independente, edição do autor, que é a Câmara Brasileira de Livros, onde a gente registra o livro. Ele tem, todo livro tem um número de registro, como se fosse o CPF do livro. Né? Esse tem aqui, o outro tem, todo livro tem que ter. E isso é feito na Câmara Brasileira de Livros. E eles dão essa opção para a gente. Se a gente não quiser levar para a editora, a gente pode fazer por conta própria. Porque a editora é algo muito demorado, muito burocrático. E muitas vezes não aprova a nossa história. Entendeu? Então, se a gente tem como investir e fazer sozinho, então é isso que eu estou fazendo. Estou vendendo, a gráfica é muito cara, acho que quem já trabalhou com gráfica sabe, mas principalmente quando a gente escolhe um material bom, mas com fé em Deus, vai dar certo.
É isso aí. Aqui encerramos mais um programa Papo Aberto na nossa 4ª edição. Mas antes, vamos pedir as considerações finais da escritora Edelmira. Eu quero agradecer, Eduardo, a você com o seu programa e pedir a Deus que ele continue dando certo, porque Sapé-Açu também precisa de comunicação, né? A cidade não vive só do que é muito básico, né? Que é saúde, segurança, vive também da comunicação, porque nós fomos criados para vivermos em sociedade, e se a gente vive em sociedade, a gente precisa se comunicar, e a comunicação se faz muito importante, principalmente quando ela é feita da forma que você faz, que é trazendo informações úteis, informações necessárias e fazendo com que a população fique inteirada de uma forma tão acessível, né? Praticamente gratuita, né? Você precisa só ter uma internet, que hoje todo mundo praticamente tem. E que Jesus lhe abençoe, lhe dê saúde para continuar esse trabalho. Você e sua família. Mas antes, perdemos 2 educadores essa semana. Senti muito, conhecia os 2, já trabalhei com os 2. Professor Adenor, eu já trabalhei lá no Colégio Nova Visão, quando ele foi pedagogo de lá e fazia a orientação educacional. Tive essa honra de trabalhar, um excelente profissional. E professor Isidoro também, foi meu colega Daniel Martins, professor de longa data, bem conceituado, e a gente sente muito por essa perda, né? Que Jesus acolha os 2 e que o legado deles continue, né, fazendo valer nas novas gerações. Muito obrigado, escritora, professora, nossa diretora, Colégio Junival Lucas, hoje CETEP, que é Deus Luiz Sober Ramos da Cruz. Muito obrigado. Privilégio para nós ter passado por suas mãos, né? A senhora está ali também. Em breve teremos o 3º livro. O 3º livro, né? E depois o 4º, que já está também no forno. Pronto, já está no forno, já, os ingredientes já estão sendo preparados aí. É isso aí. Pronto. Muito obrigada, muito obrigada. Pronto, então esse foi o 4º programa, Papo Aberto, com Eduardo de Barros. Voltamos daqui a pouco com o 5º programa.